literalmente vital. A segurança na construção de uma planta industrial de extração de óleos vegetais. Um projeto desse tamanho, ele é gigante. E os riscos também são. Mas existe um guia oficial para proteger cada vida nesse cenário, a norma regulamentadora número 6, a famosa NR6. Dá uma olhada nessa imagem. É impressionante, né? Estruturas metálicas por toda parte, gente trabalhando lá no alto, máquinas pesadas para todo lado. Cada cantinho de um canteiro de obras como este esconde um perigo. É um ambiente que não perdoa a falta de atenção. Aqui, proteção não é uma opção, é a base de tudo. E isso nos leva à grande pergunta, a mais importante de todas. Como é que a gente faz para garantir que cada pessoa que está ali dedicando seu esforço, sua energia para levantar essa estrutura, volte para casa em segurança no fim do expediente? Não é só sobre seguir regras, é sobre um compromisso com a vida. A resposta começa aqui, com a NR06. Pensa nela como se fosse um mapa, sabe? Um guia bem detalhado que mostra o caminho certo para um ambiente de trabalho seguro. Não é só um documento parado numa gaveta, é a nossa principal estratégia de proteção. Bom, e o que essa norma faz na prática? Ela dita as regras do jogo para todo o ciclo de vida do equipamento de proteção individual, o EPI, ou seja, desde a aprovação daquele equipamento, passando pela venda, até como a empresa tem que fornecer e, o mais crucial, como ele deve ser usado no dia-a-dia. E afinal, o que é um EPI? A norma deixa bem claro. É qualquer dispositivo de uso individual que foi pensado e criado para uma coisa: proteger a pessoa de algum risco específico do trabalho. Não é um simples uniforme, entende? É uma barreira técnica, uma armadura pessoal entre o trabalhador e o perigo. Agora, um ponto muito importante: segurança não é responsabilidade de uma pessoa só. Para dar certo, ela precisa se apoiar em alguns pilares. É uma parceria entre a empresa e quem trabalha, e também sobre respeitar uma ordem de prioridades nas medidas de proteção. Vamos ver como isso funciona. Essa parceria é uma via de mão dupla. De um lado, a organização tem o dever de dar o equipamento certo, de graça, treinar todo mundo para usar e fiscalizar o uso. Do outro, o trabalhador tem a responsabilidade de usar o EPI do jeito certo, cuidar bem dele e avisar na hora se algo estragar ou se perder. Uma parte depende da outra. Mas atenção aqui, porque este ponto é fundamental. Por mais importante que o EPI seja, ele é a última linha de defesa. A prioridade número 1 é sempre a proteção coletiva, tipo um guarda-corpo numa plataforma. Depois, vêm as medidas administrativas, como organizar os processos de forma segura. O EPI só entra em cena quando esses outros meios não conseguem eliminar o risco por completo. Ok, vamos deixar isso tudo mais concreto. Na construção de uma usina de óleo vegetal, os riscos são muitos e bem específicos. Para cada um deles, a NR6 indica uma solução, um equipamento certo. Trabalho em altura. Isso é o dia-a-dia na construção de uma indústria. É só olhar para essas passarelas. O risco de uma queda dali é real, imediato, e as consequências podem ser gravíssimas. E aí, o que a NR06 diz sobre isso? A resposta é bem específica e técnica. Para o risco de queda, a norma exige o cinturão de segurança com o dispositivo trava-queda. Esse equipamento não só evita a queda, mas, se ela acontecer, ele trava o movimento de forma segura, mantendo o trabalhador conectado à estrutura. Outro risco que está em toda parte é o ruído. Imagina o barulho constante de máquinas, compressores, ferramentas, tudo ao mesmo tempo. Isso pode causar danos permanentes à audição. A solução da NR6, o protetor auditivo. Uma barreira simples, mas que protege um dos nossos sentidos mais preciosos. E, claro, as mãos dos trabalhadores, elas estão sempre na linha de frente, em contacto com cimento, solventes, óleos. Para proteger contra esses produtos, as luvas certas são indispensáveis. E não é qualquer luva. Cada tipo oferece uma proteção específica para um risco diferente. Certo, então vamos ligar todos os pontos. Ter o equipamento certo na mão é só uma parte da história. A outra metade, e talvez a mais importante, é saber o que fazer com ele. Essa frase diz tudo. Não adianta nada ter o melhor cinto de segurança do mundo se ele estiver mal ajustado ou o protetor auricular mais moderno se ele estiver mal colocado. O conhecimento é que transforma o equipamento em proteção de verdade. Por isso, treinamento não é só uma formalidade, é a alma da segurança.
E NR06 detalha direitinho o que esse treinamento precisa ter. Não é só olha, esse aqui é o capacete. É entender cada pecinha do equipamento, saber exatamente contra qual risco ele protege, conhecer os limites dele e, claro, aprender a cuidar, a limpar, a guardar. É uma formação completa para garantir que o EPI funcione. Chegando ao final, a gente começa a perceber que a NR6 é muito mais que um conjunto de regras. Ela propõe uma cultura, um valor que tem que ser compartilhado por todos. Um certificado de treinamento como este, por exemplo, ele não é só um pedaço de papel para guardar numa pasta. Ele simboliza um pacto, um acordo. A organização se compromete a dar todas as ferramentas e o trabalhador se compromete a usar o conhecimento para se proteger e para proteger os colegas. Pensando em tudo que a gente viu, fica claro que a segurança funciona quando é uma parceria e não uma obrigação de um lado só. A gente entende que o EPI, apesar de essencial, é a última barreira de proteção e, principalmente, que o conhecimento é o que realmente ativa essa proteção. Quando tudo isso é absorvido, a segurança deixa de ser algo que tem que ser feito e passa a ser o jeito como a gente faz as coisas por aqui. E isso nos leva à reflexão final. No nosso dia a dia, a segurança é tratada só como uma regra a ser cumprida ou como um valor fundamental e inegociável.